Temos a... Meu convidado, Rui Nunes, ele foi presidente da entidade reguladora da saúde e atual diretor dos serviços de bioética da Faculdade de Medicina do Porto. Boa noite, bem-vindo. Olhamos para tudo isto, podemos confiar quando entramos numa urgência ou precisamos de agir rapidamente para não termos todos os dias notícias de mortes? Não, eu penso que os portugueses podem ficar tranquilizados porque nós temos um bom sistema de saúde. Todos os indicadores apontam para isso e nós sabemos da qualidade e às vezes da excelência dos nossos profissionais, médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde. Mas também sabemos destes casos. Mas também sabemos destes casos. E o que é lamentável é que estes casos ocorram, em primeiro lugar, e em segundo lugar que estes casos não sirvam para encetar e implementar as reformas estruturais que o Serviço Nacional de Saúde carece. Ou seja, se por um lado o Serviço Nacional de Saúde traduziu-se ao longo dos últimos anos num incremento muito considerável dos níveis de saúde da população portuguesa, por outro lado dá a ideia de que está estático, ou seja, que não se está a adaptar à realidade, não se está a adaptar à demografia, não se está a adaptar a um conjunto de circunstâncias que fazem com que seja absolutamente imperativo encetar essas reformas. Mas durante o último governo assistimos ao encerramento de centros de saúde, exatamente em nome dessa racionalização de hospitais, mudança de serviços, e depois acontece isto na capital, isto não acontece numa ponta qualquer esquecida do país. E isso ainda é mais caricato. Se nós virmos bem, os casos mais mediatizados, porque são também os mais complexos, acontecem todos a sul do país, onde as condições climatéricas são menos adversas, onde os eixos rodoviários até permitem melhores acessibilidades e onde o financiamento per capita das pessoas é maior. Então porquê é que acontece, na sua opinião? Na minha opinião, é basicamente uma questão de planeamento estratégico e de organização dos serviços de saúde. Ou seja, nós temos nichos de excelência, temos belíssimos hospitais e profissionais, temos bons centros de saúde, mas a máquina como um todo não está oleada. Não há articulação entre ela. Estou a exagerar, com certeza há alguma articulação, mas não há desejável, não há referenciação adequada. Aqui em Lisboa não existia articulação para termos os médicos de serviço em cada um dos hospitais. Temos o centro hospitalar, mas depois centro tem muito pouco. Claro, ou seja, é evidente que nós temos excelentes neurocirurgiões. E provavelmente naquele momento, todas as horas. Exatamente, naquele momento em que faleceu aquele doente, enfim, infelizmente, porventura até estavam de serviço noutro hospital, o que comprova que o problema não é só de falta de recursos, mas é muito mais do modo como os recursos são organizados e são planeados. Por exemplo, esta crise das urgências. É evidente que nós sabemos que agora com o pico do frio, com o pico das infecções víricas, vai haver um enorme fluxo às urgências. Próximas semanas. Nas próximas semanas. E, portanto, seria bom que isto fosse pensado atempadamente, que houvesse, por exemplo, uma boa integração funcional com os centros de saúde. Na generalidade dos países civilizados, há uma integração quase plena entre os centros de saúde, ou seja, entre o médico de família e as grandes urgências hospitalares, de modo a que só os casos complexos chegam aos grandes hospitais, para não acontecer aquilo que nós temos evidenciado, que é longas filas de espera, para tratar tanto casos muito complexos, que depois têm que esperar largas horas, como casos menos complexos, podiam ser tratados noutras circunstâncias. Mas no último pico de gripe ouvimos 1001 garantias de que isto já não se voltava a repetir. Agora estamos organizados, planificamos. Tivemos há pouco tempo conferências de imprensa sobre o que vai acontecer na altura da gripe. Percebemos que a realidade é diferente. Fazemos só a conta, não olhamos depois para as pessoas, olhamos só para os números, para o corte que é preciso fazer. Eu creio que o problema central foi o de que está-se a tentar melhorar um sistema que está exausto. E, portanto, temos que ir à raiz e tentar resolver o problema de fundo. Como digo, melhorando a integração funcional com os centros de saúde, descentralizando alguns serviços. Mas fechámos centros de saúde. Fechámos, mas foram cortes que não se acompanharam de reformas profundas, estruturais e estruturantes que gerem uma mudança a médio e longo prazo. Parámos o processo das novas unidades de saúde familiar. Parámos o processo praticamente todo. Se nós olharmos para a última década, nem me vou centrar só nos últimos anos, mas na última década, que não seja precisamente a criação das unidades de saúde familiares, que isso foi já uma evolução importante do nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas parou o processo.
não só esse processo parou, como, se olharmos bem, não houve uma única reforma de fundo do Serviço Nacional de Saúde. E quando nós assistimos a uma população muito mais envelhecida hoje do que era há uns anos atrás e muitas outras circunstâncias, incluindo os cortes que, entretanto, foram evidenciados na saúde e que, naturalmente, são um fator de tensão muito grande no sistema. Portanto, há um conjunto de condicionantes que fazem com que as necessidades e a procura do sistema de saúde seja cada vez maior, com estes picos na altura do inverno e que não tenha existido, vou-lhe chamar, a coragem ou a capacidade necessária e suficientes para reformar profundamente o sistema, porque, repito, nós temos globalmente um bom sistema de saúde, temos bons profissionais e é pena que não possam ser explorados em toda a exaustão. E algumas das questões que foram sendo ditas ao longo dos anos para tentar encapotar isto que eu estou a dizer, nomeadamente, e por exemplo, a falta de médicos, hoje chega-se à conclusão que Portugal tem mais médicos por 1000 habitantes que a média dos países da OCDE e, inclusivamente, no último concurso para a realização das especialidades médicas, já ficaram mais de 100 de médicos desempregados. Portanto, prova-se que o problema é muito mais da qualidade da gestão, da implementação de reformas profundas no sistema de saúde, de modo a que os recursos que existem, que podemos dizer que são escassos e que poderiam ser mais, mas se eles fossem utilizados à exaustão, seguramente que estes casos não aconteceriam. E, portanto, é isso que se espera desta nova equipa ministerial, temos todos muita expectativa disso e fazemos votos para que, finalmente, implementem as reformas necessárias. Professor, obrigado por ter vindo a este Jornal 2. Rui Nunes, conhecedor do Serviço Nacional de Saúde, foi presidente da entidade reguladora da saúde em Portugal. Marisa Matias acusa Marcelo Rebelo